Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADEC TV, mais uma edição aqui do quadro Minha História. E hoje aqui no estúdio nós estamos recebendo uma convidada que ela vai contar um pouquinho da história dela, né? Como foi a vida dela até chegar aqui. E esses testemunhos são muito importantes, porque através deles a gente tira experiência, aprendizado e alguma coisa edifica na nossa vida, que a gente precisa saber ou aprender a partir, né, das experiências dos outros. Então, seja bem-vinda, Silvana. Obrigada. Silvana também congrega na Assembleia de Deus, aqui no campo de Caratinga, lá em Santa Rita, né? Lá em Santa Rita. Pastor Sidney. Pastor Sidney. Silvana, né, no quadro Minha História, a gente ouve o testemunho, né, das pessoas. Às vezes, a gente não ouve todos os detalhes, porque a gente tem tempo, mas a gente aprende um pouquinho, né? A gente edifica a nossa fé com os testemunhos de vida, com as experiências dos outros. Aquilo que Deus, né, permitiu a gente passar, a gente aprender, para depois a gente também poder ajudar, compartilhar. E se eu te perguntasse assim, aonde começa a história da Silvânia? O básico da minha trajetória de vida é assim, um pouco... Começou desde a infância mesmo, né? Que foi uma vida mais assim sofrida como criança, como adolescente, de cuidar dos irmãos, mãe viúva com filhos para criar, né? E ali sempre fui inserida no trabalho desde nova, desde pequenininha, e não tive uma infância realmente para assim dizer assim para brincar. E era um contexto assim de luta, né? De minha mãe e você assumiu responsabilidades muito novas. Foi. Devido ao falecimento precoce do seu pai. Eu perdi o meu pai, minha mãe, né, ficou viúva com 7 filhos, éramos 8, aí teve um acidente de carro, meu pai, ele estava vindo da igreja, tinha até ministrado na igreja, da Assembleia de Deus em Santa Rita, e teve um acidente que morreram 4 pessoas de uma vez. Então minha mãe, com muitos filhos para criar, então ali começou já a minha carreira como eu digo para você, de luta mesmo, desde a infância, porque eu não sabia mesmo o que era ser uma criança. E às vezes eu me escondia muito, porque aí começou 6 anos, eu tinha 6 anos, meu pai morreu 6 anos, e eu já fui ali abusada por um menino que era o vizinho, que morava ao lado da minha casa da minha mãe. Que hoje, né, que bem ao lado da casa tinha um vizinho, que era até meu primo, a gente até brincava junto, mas já fui apresentada da sexualidade muito cedo, com 6 anos de idade. E aos decorrer da vida, 7 anos, 8 anos, também tive muitos, como assim, não foi abuso físico total, mas foi de verbal e tentar pegar você, entendeu? Aquela criança que é a pessoa, seus próprios da casa. E eram pessoas que tentavam te pegar e você às vezes estava fazendo alguma coisa, comida, alguma coisa, a pessoa tentava... Aí já comecei a ficar meio retraída, era uma menina assim meio retraída também. E sua mãe não via isso? Você nunca chegou a contar? Contava... Não, assim, na época? Na época não, porque às vezes era muito complicado. Minha mãe chegou às vezes pegar o meu irmão mesmo, que tentou pegar, bulinar na cama mesmo. Aí minha mãe, eu gritei, aí minha mãe pegou e... Chegou no quarto, ele pulou a janela e foi embora para Dom Cavate, ficou um tempo lá. Ele ficou um bom tempo ali em Dom Cavate. Depois ele voltou de novo. Esse meu irmão já até falecido hoje, né? Ele estava no acidente com meu pai, talvez também teve esse distúrbio na mente, que ele viu meu pai morto no volante do carro, meu primo e outros, que o carro tinha, né, passado em cima deles. Meu irmão teve esse choque. Eu acho que por causa disso ele ficou um pouco também perturbado, né? A infância dele foi muito perturbada também. E agora, como eu falo, a minha mãe, eu ficava com medo de dizer para ela, Carol, de dizer assim, olha... Ou ela também, depois ela teve que sair para trabalhar, porque ela costurava. E na época que ela foi costurar lá em Valadares, com os parentes que chamou para cuidar, minha avó ficava mais com a gente. Que eu fui trabalhar na milha do pastor, né? Isso. Isso. Aí eu fui trabalhar com ela, cuidar lá dos meninos.
com 12 anos, que já não podia mais estudar por causa que eu morava na roça e era longe da escola. E só tinha à noite, não tinha de dia, na minha época, né? Então, fiquei com a Miriam lá um tempo e eu vi que o Deus de lá era um pouco diferente do de cá. Porque lá aqui era muito assim, hoje eu percebo que era muita religiosidade. Você não podia isso, você tinha que usar combinação, você tinha que usar essas coisas, roupa, tudo assim. Não podia ver TV, né? Você era proibido de ver. E lá já vi outra coisa, eles viam TV, o Geraldo e a Mira foram muito bons comigo, aprendi muito com eles, né? Na casa deles lá, eles só tinham apenas o Douglas e uma filha, né? Eu só olhava mesmo os meninos, cuidava das coisinhas na casa, né, aos 12 anos. Aí fiquei com ela 1 ano e 2 meses, 6 meses em Vitória e depois a gente foi para Pindamonhangaba. E fiquei lá também. E era muito infantil, às vezes eu ficava assim, não tinha maturidade suficiente de estar cuidando também, às vezes, né, de uma criança. E aí quando eu voltei para casa, né, e aí o pastor me tirou da igreja. Por quê? Porque eu tinha cortado o cabelo lá, né, que podia, e falou que ia colocar disciplina. Não tirou assim, era disciplina, 3 meses, porque por causa do corte do cabelo. Aí saí. Ao sair dali, daquele momento, aí comecei já a andar com umas primas minhas que andava já no mundo, entendeu? Bebia. E para eu fazer parte da turma, e ela às vezes até mentia para minha mãe, falava assim, tia Vaninha, deixa a Silvana ficar lá em casa comigo, que ela também não tinha mãe, a mãe dela tinha morrido. Aí minha mãe, tá bom, ela vai ficar esse final de semana. Às vezes final de semana ela pedia para mim estar lá. E a gente acabava indo, mas só que a gente ia para outro lugar. Aí comecei a fumar para tá ali, brincar, dá um trago. Aí as meninas bebem um golinho. Aí tem essas amizades, né? Que para você se sentir encaixada, você entra. Sim. Né? Para você parecer que você não é um ET, uma fora daquela turma. Aí você já comecei ali já ir para outro lado. Não quis mais saber de igreja. Aí você saía muito, bebia, fumava? Daí comecei a beber muito. E minha mãe ficava muito triste, muito brava comigo, né? Porque comecei a sair direto. E mentia para minha mãe. Muitas vezes nós mentíamos que ia para um lugar e não ia. E aos 19 anos, não, 18 anos mais ou menos, eu já tinha ido, né, tinha ficado lá, mas saía muito. E já estava bebendo muito. Sempre estava bebendo, arrumava um namorado e depois não dava certo e ficava, e era assim. E nesse processo de estar com minhas amigas, aí um dia eu descobri que as meninas estavam querendo arrumar uma pessoa para mim, e era 2 que estavam pagando elas para me arrumar para eles. Porque era um homem casado, não era um homem assim, sabia que tinha uma família, mas estava querendo pagar a elas para poder me arrumar para eles. Aí eu fiquei muito chateada e fui embora para Brasília, que era a casa da minha tia. E eu fiquei com raiva, fui embora para lá e fiquei lá um tempo, sem minha mãe saber. Eu fui embora de casa. Você, tipo, fugiu? Fugi, porque minha mãe também, eu não aguentava ficar muito dentro de casa, né? E eu não sei porque eu não conseguia. Tinha os 2 irmãos meus que estavam lá e a família, e minha irmã tem uma irmã, mas a minha irmã sempre morou com a minha avó. Com 19 anos você foi para Brasília? Para Brasília, fiquei trabalhando lá. Eu sempre fui assim de enfrentar trabalho mesmo, trabalhava assim, de qualquer coisa, faxineira, de roça, na roça, né, colheita de café. Para mim não tinha trabalho que era difícil. E aí fui para lá, depois eu voltei, eu trabalhava muito lá na casa de família. E um dia minha irmã sempre ligando, falando que era para me voltar, porque não sei o quê. E essa pessoa, acabei voltando, falou que ia colocar uma casa para mim, que não sei o quê. E eu estava cansada de não ter casa, não ter um lar. Você voltou porque sua irmã ficava te pedindo? Que ele tinha pedido para minha irmã. Ele é quem? É a pessoa que é o pai dos meus 2 filhos que eu tenho hoje. Você já conhecia ele antes de ir? E antes de ir. Então eu voltei por simples fato de achar que eu já estava cansada, já tinha sofrido demais, né? E talvez eu teria uma casa. Mas só que eu voltei, na verdade não era bem isso, né? Acabou ficando junto, mas ele me colocou em casas de outra pessoa e demorou ter uma casa e falou que tinha separado da esposa, mas na verdade não tinha. Ele falava que apenas dormia em casa por causa que tinha filha pequena. Se eu fosse olhar bem, eu não teria ficado também, né? Então, eu não sei se era carência, se era alguma coisa que aconteceu. Mas nesse processo, né,
Eu fiquei com ele, a gente ficou durante um bom tempo, mas lá e cá, né, uma luta, uma complicação. Tive um filho com 6 meses que eu estava com ele, meu filho Valdir. E depois um tempo, numa luta de ida para cá também, aí tive minha filha. Aí quando eu tive minha filha, ele resolveu, separou da mulher e fez uma casa perto da casa da minha mãe. Aí eu tive minha casa. Só que não durou muito tempo, Carol. E separamos. E aí comecei a trabalhar mesmo. Aí agora eu estava com 2 filhos para criar. E uma lavourinha que ele tinha plantado de café para mim. E eu precisava cuidar da lavoura. E ele não deu pensão. E eu fiquei assim, agora o que eu faço? Eu comecei a trabalhar na cidade de Santa Rita. Aí ia e voltava. E aí, só que eu comecei a beber muito. Eu comecei a parar nos bar, bebia, voltava para casa. Via meus meninos só à noite, às vezes, os 2. Que é a Stephanie, o Valdir. E eu comecei a sentir assim, sem chão, né? E eu tava assim, largada. E isso aí você já tava com quantos anos? Esse aí eu já tava com 22 anos, 23. 22 para 23 anos. Nos 23 anos eu já tava com a Stephanie, né? Que ela, os 2 filhos já, né? Já estavam. E nós vamos dar uma pausa aí, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com a história da Silvana. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Paramos lá, né? Você já estava com os 2 filhos, num relacionamento complicado. Você começou um relacionamento, você falou, né? No meio das mentiras, um relacionamento que, na verdade, hoje ele não era mentira, não era seu, né? Ele era casado. E em termos, depois ele se separou. Isso. E vocês chegaram a casar? Não, só ficamos morando junto mesmo, um tempo. Aí ele foi embora, vocês separaram? Foram embora e você começou a trabalhar em Santa Rita e passou a beber novamente? Isso, que eu trabalhava em um restaurante, né, e atendia, era garçonete. Eu fiquei assim, tão assim, sem chão mesmo, e comecei a trabalhar de dia e de noite, eu não via os meus filhos quase. E quem cuidava deles? Minha mãe cuidava dos meus filhos para mim, né, e às vezes eu não estava chegando assim, cansada de manhã ou de noite, eu acabei ficando às vezes à noite na rua também. Então foi uma vida assim, eu parecia que não era... Hoje, pensando assim, eu penso assim, Senhor, será que eu vivi tudo isso? Por que eu era tão inconsequente, né? E só para mim não bastou. Depois de um tempo, eu abri um bar. E na rua, aluguei um trailer e abri um bar. Só que arrumei pessoas que ali também não eram sinceras. E acabou não dando certo esse também. E ali, nesse bar, apareceu um rapaz, que é de Brasília. Ele teve uma semana ali e conversava comigo, falava que estava lá, também separado da esposa, que estava lá. E a gente começou sair, ter um relacionamento assim, de sair mesmo uma semana. E foi nesse momento que eu engravidei de novo.
da Caterine, a minha filha caçula. E aí eu não ia engravidar e eu falei assim, meu Deus, o que é que eu faço? E a minha mãe ficou com raiva. Minha mãe não queria mais, né? Então eu falei assim, o que é que eu vou fazer? Tentei tirar, Carol, várias vezes. Eu fiz coisas que não deveria fazer realmente. E de toda maneira eu tentei falar assim, eu não posso ter, o que é que eu faço? E tentei tirar. Você tentou abortar? Abortar, tomei tudo que eles falavam para tomar, tomava. Mas por quando Deus tem um plano na vida de alguém, não dá, né? E a minha filha, ela tem um plano do Senhor muito grande na vida dela. Hoje é uma menina muito, né, abençoada. Ela é casada com o Marco Júnior, que sempre estão pregando por aí. Tá. A Caterine, né? Uma bênção, um amor de menina. E a minha mãe não queria, de jeito nenhum, né, tê-la. E acabei parando no hospital. Voltei para casa da minha mãe de novo. Fiquei com nojo do trailer, do bar que eu tinha colocado. Fiquei com nojo, larguei tudo. E o meu irmão estava para casar e ele falou assim, quer trocar a casa em troca de uma lavoura? Acabei trocando a casa, troca da lavoura e fui morar com minha mãe. E ali eu fiquei grávida. Minha mãe falou assim, eu falei assim, eu vou dar para os outros, então é melhor do que tirar. E aí tinha arrumado até alguém que ia ficar. Minha tia falou que ficaria. A minha tia falou assim, não posso dar para minha tia porque eu vou ver ela chamar de mãe, minha tia, mora perto. Tinha arrumado alguém lá em Brasília, que o menino falou comigo, o médico tinha falado comigo que tem alguém em Brasília, um casal que quer. Só que nesse momento eu estava com 8 meses, que é a primeira vez que eu fui para consulta médica. Aí quando eu falei com a minha mãe que ia dar, aí as minhas amigas chegaram lá em casa com roupinha, com banheira, chegou com um montão de coisinhas, né? E aí eu falei assim, e a minha mãe, eu tinha arrumado para ligar. Minha mãe falou, já que você vai ter a última, então fica. Hoje eu sou dó da minha mãe, hoje não tem jeito, a minha mãe ama demais aquela menina. E acabei voltando de novo a trabalhar na rua, né? E eu falei assim, meu Deus, como eu vou fazer? Vou ter que trabalhar de novo. E comecei de novo a beber muito de novo. E aí veio o problema que a minha prima falou assim, eu tava já, todo o dinheiro que eu pegava, eu passava nos pais e deixava. Aí minha prima estava no Rio de Janeiro e falou assim, Vânia, vamos pro Rio? Fui pro Rio, comecei a trabalhar lá e fiquei no Rio um bom tempo. Fiquei 12 anos no Rio. E os meninos aqui? E minha mãe cuidava dos meninos, mas sempre ele estava aqui, 3 em 3 meses eu estava vindo ver eles também, né? Comecei a trabalhar numa casa, ganhava pouco, mas depois comecei a arrumar um outro serviço para poder dar conta. E quando eu fui para Copacabana, quando a minha prima morava lá, aí que foi o ponto crítico mais terrível que eu tive vivendo ali. E ali tinha uma barraquinha dos meninos que vivia ali na frente vendendo bebida, essas coisas. E comecei a usar muita maconha. E eles me ofereciam maconha, porque a maconha dizia, ele acalma, você fica tranquila. Aí vinha um sentimento e me dizia, tá tudo errado. Eu precisava procurar uma igreja, isso está tudo errado. E que igreja? Aí eu pensava na igreja, mas eu não ia. Quando voltava a lucidez, não ia de novo. Era de novo bebida, maconha, droga. Eu experimentei todas. E um dia eu vim para cá, para Minas, eu vinha trazendo, era muita coisa. Maconha, estava trazendo um revólver 38, com 2 caixas de balas, uma de 22 e uma de 38. E o moço passou, estava lá na rodoviária. Esse dia eu vi a mão de Deus, porque ele estava com detector de metal quando passa nas malas, né? E ali eu falei assim, Senhor, não deixa, porque se passar, eu estaria na prisão até hoje. Por causa de quê? Por causa dessas coisas, né? Porque eu tinha ganhado o revólver, não era que eu tinha comprado. E as caixas de bala eu tinha ganhado de uma pessoa, mas como é que eu ia falar? Eu subi nas rocinhas, eu buscava quando os amigos não tinham para me dar, quando eu aprendi o caminho. Você buscava a droga? Droga, eu ia para a rocinha. O que, para resumir aqui, quando eu gritei, eu não tinha mais sentimento. Meu vazio estava tão grande, até pelos meus filhos. Às vezes eu pensava em ir nadar no mar, ir embora, nadando, ir embora. Eu gritei, Senhor, me dê um sentimento, qualquer coisa serve, eu não aguento mais. Não suporto mais isso. Não estava suportando, era um vazio tão grande. E aí nesse tempo, era 2005, era véspera quase do meu aniversário, setembro. Aí Deus usou minha prima, que me deu uma Bíblia. E ela me deu uma Bíblia. Eu não li a Bíblia, eu não estava querendo mais nada com Deus, né? Porque acho que eu tinha brigado era com ele, né? Porque eu achei que ele tinha me abandonado. Você estava decepcionada com Deus? Decepcionado com tudo, com a religião, né? Porque um podia, outro lá, e achei que era tudo, né? E eu peguei e falei assim, Senhor, e a minha prima me deu. E essa pessoa que eu estava morando com ela... No Rio? No Rio. Ele era bem mais velho, 30 anos mais velho, mas uma pessoa que eu falo que Deus colocou ali, porque ele era uma pessoa, ele que me ajudou. E começamos a conhecer, a conversar, e Deus usou a filha dele, que nem gostava de mim,
também para me dar uma Bíblia no dia do meu aniversário. E ela me deu uma Bíblia, ela me deu o presente virado no rosto, Carol. Ela, toma. Aquela voz interior que diz assim, o meu sentimento que eu quero que você tenha e conheça é a minha palavra. Eu comecei, Carol, a buscar. Eu comecei a ler de Gênesis e eu fumava. Acendia o baseado, depois essa pessoa que eu estava morando, ele me colocou um apartamento. Então ele me deu assim uma estabilidade, que fala assim, para com isso, sai dessa, tentou me ajudar muito também. E eu comecei a ler, aí ia para casa, fumava, coisa, mas aí à noite eu comecei. E eu falei assim, mesmo assim, fumando, eu li a Bíblia. E nesse dia, quando eu comecei, terminando a Bíblia, é Tiago. É 4, acho que é 4, me fale, e o versículo eu esqueci, que vai dizer assim, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir o inimigo e ele vai fugir de você. E o Senhor falou muito forte ali. Ele falou assim, você tem que resistir o inimigo e ele vai fugir. Eu olhei e falei assim, Senhor, então tá, é isso que o Senhor quer de mim. Fui lá na geladeira, tinha as barrinhas assim, peguei, joguei no lixo, falei com a minha prima, não vou fumar mais. Quando eu corri, comecei assim, correr na praia. Eu sempre gostava de correr na areia. Aí o cheiro vinha. Aí uma voz, pega um traguinho, para. E só mais um traguinho, coisa. Aí a voz do versículo vinha. Resistir o inimigo, ele fugirá de vós. Vim embora, vim em Minas, num círculo de oração em Santa Rita. Deus usou um pastor. Deus usou ele e falou assim comigo, o nome dele é Josué. Até hoje me lembro, ele disse, você é aí atrás, vem cá. Você está comendo na mesa de Deus e do diabo ao mesmo tempo. Só que Deus quer você para Ele todo. Deus não aceita dividir. Você pode escolher hoje, Ele quer escrever sua nova história. Uma nova história para você, Deus quer escrever. Só que eu achei que eu estava bem, que eu já tinha separado de tudo, eu já tinha largado a bebida, o cigarro, o vício, mas ainda continuava morando com ele. Sem casar? Sem casar. Voltei de novo no ciclo de oração domingo. E Deus é tão precioso, né? Que ele olhou lá de trás e o irmão chamou de novo. Falou, você falou com Deus ontem, vem cá. Foi aquele dia que Deus me pegou e me batizou com o Espírito Santo. Falei, se eu quero escrever minha nova história, minha história só foi de fracasso. Eu só vivi de fracasso minha vida toda. E essa pessoa que eu achei que o Senhor tinha colocado para me ajudar, me amparar, e Deus falou que não era ele, né? E eu falei com você, então eu voltei ainda, Carol, para lá e falei com ele, olha, eu vou ter que ir embora. Mas eu voltei para a roça, trabalhando na roça de novo, colhendo café, e ali buscando o Senhor. Comecei a viver aquela vida ali no Senhor mesmo, buscando o Senhor. E aí o Senhor vou conhecer meu esposo quando ele vem na minha igreja. Não, ele me viu num culto embaixo, na roça, lá embaixo. Ele morava bem embaixo, na roça mesmo, lá embaixo. Eu não sabia. E quando ele veio, né, pra igreja, assim, me viu, aí começou a frequentar a nossa igrejinha ali. Eu falei com Deus, aquele que o Senhor for colocar na minha vida, vai falar uma frase. Aí quando ele disse pra mim, que era, né, Cantares 6:3, que é, eu sou do meu amado é teu, né? Eu falei, não é. Só que ele falou assim, mas também está em 2:16, que é o mesmo. Ele me deu os 2 versículos, que eu não sabia que estava no 6, né? E ele me deu os 2 versículos, eu falei, Senhor, é ele mesmo. É uma pessoa que eu vou te falar assim, é uma pessoa amada. E Deus que escreveu a minha história, Carol, e eu pensei assim, eu nunca ia passar numa porta de uma faculdade. Eu não tinha só o 4º ano, que eu lembro que eu falei. E eu consegui terminar o ESEJA, fiz ele, passei, comecei a estudar mesmo. Falei, Senhor, se eu tenho para mim, o Senhor vai me abençoar e eu vou conseguir aprender. Porque é muito difícil, né? Depois de uma idade, e a droga, ela acaba né, perdendo um pouco do raciocínio. Então, para a glória de Deus, eu fiz teologia, consegui passar, terminei o 3º ano e fiz os 3 anos e meio, né? Para a glória de Deus. Foi muito edificante ouvir sua história. Deus te abençoe poderosamente e... né, a nossa vitória já está escrita, né? Verdade. A sua também. As nossas provas não acabam, mas você é vencedora. Amém. Né? E é pelo sangue de Jesus e pela nossa fé que Ele mesmo transforma. E Ele vai fazer isso. A sua família vai estar totalmente restituída, eu creio. Em nome de Jesus também. Foi muito bom te conhecer. Igualmente. Fiquem com Deus e até a próxima edição.